Ah, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. A gratidão no nosso coração nessa manhã, Pai. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você. Se você está aqui nessa manhã, é mais do que razão de você celebrar a Deus. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, muitos de nós perdemos amigos, perdemos parentes ao longo desses 2 últimos anos. Mas aprove a Deus te conservar com vida. E essa é a principal razão porque você está aqui hoje. Porque Deus nos poupou, Deus nos guardou, Deus nos tem dado uma oportunidade, dia a dia, de celebrarmos a Ele, de sermos gratos a Ele, por todo o bem que Ele tem nos feito. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é bom. Aleluia! Não é o diabo, não é o inferno, não é a Covid. Nada, querido, não são circunstâncias que vão fazer com que nós nos paralisemos. Nós somos nação santa, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que possamos revelar, dia após dia, as grandezas do nosso Deus. Deus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A criação aguarda e geme com expectativas a manifestação dos filhos de Deus, a minha e a sua manifestação. Amém, irmãos? Aleluia! Você pode se sentar. Glória a Deus, obrigado, pessoal. Podem se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Você não veio aqui hoje porque você foi convidado de alguém, simplesmente. Você não veio aqui hoje porque você é membro dessa igreja ou quer conhecer uma igreja para você passar a frequentar. Você veio aqui nessa manhã porque Deus te trouxe aqui. Porque Ele quer falar ao seu coração. Então abra seu coração para receber com mansidão a palavra que vai ser ministrada nessa manhã. Eu tenho certeza que você vai ser encorajado. Vai sair daqui encorajado a viver uma vida cada vez mais junto do Pai. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, por favor. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria agradecer a todos que me permitiram tirar o domingo passado de folga. O domingo, não foi uma semana. Viu, Guilherme? Foi só no domingo. Mas domingo passado eu tive a oportunidade de ir com meus filhos, com a minha esposa, com a minha norinha. Nós fomos ter um tempo de relax lá no Gerês e foi maravilhoso. Ficamos ali tomando água da cachoeira o dia inteiro na cabeça
e deu para refrigerar um pouco e renovar e recarregar as energias, amém? E foi muito bom. Então, obrigado a você que colaborou com esse dia aí para mim aí, segurando as pontas aqui na igreja aqui. Foi um prazer, viu? Obrigado. E você que veio aqui domingo passado, obrigado pelo seu entusiasmo no culto de domingo passado, que eu fiquei sabendo que foi fogo dos céus. Aleluia! E como não poderia deixar de ser, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o evangelho de poder. Amém? Eu ministrei na quarta-feira aqui no culto do Espírito Santo a respeito de uma igreja de poder. E hoje nós vamos falar do evangelho de poder. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender, irmãos, nós vivemos tempos muito estranhos no meio da igreja do Senhor Jesus, de uma forma geral. O que eu quero dizer com isso, muito estranhos? É porque fala-se muito a respeito de muitas coisas, mas eu tenho percebido que em alguns cantos, inclusive na nossa igreja, a gente parou de pregar sobre algumas coisas muito importantes que a gente precisa voltar, que é a simplicidade do evangelho. Amém, irmãos? E quando a gente começa a falar sobre essas coisas, nós temos que voltar para a palavra e rever os nossos próprios conceitos. Amém, queridos? A Bíblia não precisa ser atualizada, mas nós precisamos voltar a praticar o que ela diz. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo aqui? Vocês abriram lá em 1 Tessalonicenses. Eu não vi a Ana Luísa falando sobre visitantes. Teve visitantes hoje? Ah, é? Ah, então tá bom, tá certo. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, desculpa a vergonha que eu passei, viu, senhora Ana Luísa? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 2, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Diga comigo, em poder. Em poder, no Espírito Santo. Dá uma pausa aqui para mim rapidinho, eu vou voltar nesse ponto aqui. Deixa eu falar com você. Em poder e no Espírito Santo. Tira essa palavra Espírito Santo aí da leitura. Sobretudo em poder e em plena convicção. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós tirarmos o Espírito Santo do vínculo com poder, acabou. A igreja vai virar um lugar de barulho, de festa, de tudo que você quiser, menos de evangelho. O Espírito Santo e poder são uma coisa só. Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Aonde tem a presença do Espírito Santo, tem de haver o poder. Inclusive, eu te oriento, eu te dou uma dica boa. Venha nessa quarta-feira, porque nós estamos falando sobre dons espirituais. Eu comecei na quarta passada falando sobre isso, vou falar novamente na quarta agora sobre dons espirituais, e depois, na outra quarta, eu vou associar dons espirituais com dons ministeriais. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, venha, porque vai ser poderoso. Amém, irmãos? Mas você não pode desassociar o Espírito Santo e o poder, porque
é Ele que é a fonte do poder. O poder não está no pastor, o poder não está no apóstolo, no bispo, no evangelista, no profeta. O poder está nele. A unção e o poder é uma coisa só. A unção, o poder e o Espírito Santo são uma coisa só. Amém, querido? E tudo está sobre nós. Quando se trata de poder, é algo que está sobre nós. Amém, irmãos? O Espírito Santo dentro, querido, de você, ele trata com seu caráter, é o fruto do Espírito. Amém? Mas sobre você, eu queria até te dar uma dica para você ler um livro que tem ali, o Espírito Santo sobre nós e o Espírito Santo dentro de nós. Muito bom. E o Espírito Santo sobre nós é essa unção, é esse poder. Então é dele, para a glória dele. Tudo para ele, irmãos. Amém. Não pertence a um homem qualquer, a homem algum. Pertence a ele. Então, os dons espirituais que vêm sobre a minha vida, que vêm sobre a vida de um profeta, que vêm sobre a vida de um evangelista, que vêm sobre a vida de um mestre, que vêm sobre a vida de um apóstolo, esses dons espirituais são para servirmos a igreja, a fim de que a igreja seja aperfeiçoada. E se nós negarmos esses dons à igreja, a igreja nunca será aperfeiçoada. A igreja vai crescer imatura, como uma criança, como um homem adulto, de barba na cara, mas dentro de um berço. Ele cresce no tamanho, mas a sua idade mental continua atrofiada, continua infantil. Assim que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Vós já era para seres mestres, mas são crianças, precisam de leite. Então, o que nós precisamos? Fornecer, disponibilizar para a igreja os dons espirituais. Para isso, querido, não é algo que a gente força. Para isso é algo que a gente busca de Deus, para que Deus se manifeste. Amém, irmãos? Não é algo que a gente pega e vamos agora vai ter a fumaça, agora vai ter isso, agora vai ter aquilo. Levanta sua mão, abaixa sua mão, deita, rola, pula. Não, querido, é algo divino, é algo do próprio Espírito que faz com todos nós. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Reconhecendo, irmãos, versículo 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes, olha isso, que coisa maravilhosa. Presta atenção, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha para mim aqui, irmãos. Paulo está escrevendo para essa carta e dizendo, olha, vocês estão de parabéns. Vocês entenderam tão profundamente o que é o evangelho de poder, que vocês se tornaram imitadores meus e do Senhor. Amém, irmãos?
Veja bem que essa imitação não é aquela imitação que é algo que eu... o Mateus, na hora que ele toca de perna aberta. Agora eu vou tocar também de perna aberta. Não, a Rutinha está grávida, ela está andando meio assim. Agora, quando ela vai andar, eu vou andar assim também. Não, irmãos, isso é uma imitação natural. O que Paulo está falando aqui, querido, que é uma imitação. Há uma imitação que é sobrenatural, que nós devemos desejar. Desejar o quê? Aquilo que o Espírito Santo manifesta na vida de um. Eita! Que unção que está na vida da irmã Lúcia. Cadê a irmã Lúcia? Está ali, glória a Deus, está ali. Que unção que está na vida da irmã Lúcia. Ei, eu quero isso, oh, aleluia. Eu quero isso para a minha vida, eu quero viver assim. Irmã Lúcia, a senhora pode impor as mãos sobre mim e transferir essa unção para mim, para a minha vida? Posso, mas também transfere junto, querido, o caráter, a integridade, porque unção sem caráter e integridade não tem função nenhuma. Nós temos que entender, querido, que para poder haver uma manifestação na nossa vida, nós temos que ter uma vida privada que respalde a nossa vida pública. Entende, irmãos? Porque senão fica lata vazia. Cadê o Mateus? Está lá atrás. Senão vira lata vazia. Barulho. Alguém disse certa vez assim, o barulho não traz a unção. A presença, a unção, a presença. Mas a unção, a presença, traz o barulho. Percebe? Joguei para o alto. Elebe. Entende, irmãos? Nós temos que perceber essas coisas. Nós temos que entender que Deus está nos chamando, não é só a mim, não, está chamando a nós, como igreja de Jesus Cristo, a vivermos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para fim de quê? A fim de que mais pessoas possam olhar e falar assim, ei, aquela igreja lá, a igreja que está no porto, estou falando da igreja de Cristo, a igreja de Cristo que se reúne na cidade do porto, nós, a igreja da cidade, a igreja Assembleia de Deus, a igreja do poder de Deus, a igreja de Deus, toda igreja que você tiver por aí, a Lagoinha, a Rio Song, todas elas, irmãos, possam revelar Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo não vai buscar uma igreja, não vai buscar a igreja Verbo da Vida, não, irmão. Nós vamos estar lá. Mas ele vai buscar a gente, ele vai buscar a Lagoinha, ele vai buscar a Rio Song, ele vai buscar todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem que confessar, tem que dizer. Amém, querido? Romanos 10, 9 fala isso, que nós temos que confessar. Criei, por isso falei. Temos que falar. Amém, irmãos? E Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses. Paulo está falando para os Tessalonicenses. Ei, vocês são dignos de louvor, porque todo mundo, a Macedônia, a Acaia, estão ouvindo falar da vossa fé e do poder que há no meio de vós. Irmãos, tem que ser assim. Não pode ser diferente. Amém, irmãos? Vamos ver aqui uma coisa. Como é que foi isso na vida de Paulo? Como é que foi isso na vida de Paulo? Eu queria mostrar para vocês como que Paulo vivia, a fim de que nós possamos entender o que é ser imitador de Paulo. Amém? Porque, veja bem, irmãos, se ali, na igreja de Tessalônica, eles imitaram Paulo, Paulo automaticamente deve ter revelado para eles um estilo de vida, sim ou não? Um estilo de vida, para que eles falassem, não, nós queremos andar igual Paulo. Ó, eu quero andar igual Paulo. Como é que eu faço para andar igual Paulo?
Aí a gente tem que voltar para ver a vida de Paulo. Amém? Então vamos lá. Abre lá a sua Bíblia em Atos capítulo 27. Aleluia, glória a Deus. Atos, capítulo de número 27. Deixa eu te contextualizar aqui. Paulo está preso e foi enviado para Roma. E colocaram ele lá num navio para poder fazer a viagem. Ok? E no versículo 9, acontece ali, entre o versículo 1 e o versículo 9, acontece o quê? Acontece uma tempestade, um tufão chamado Euroaquilhão. Olha o nome desse tufão, difícil de falar. Euroaquilhão. E esse tufão pegou o navio e bagunçou toda a estrutura do navio ali, ok? Então nós chegamos no versículo 9, que diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas também na nossa vida. Haverá dano. O que Paulo estava vendo aqui? O que estava acontecendo aqui? Nesse momento aqui, Paulo estava tendo uma manifestação dos dons espirituais em ação na vida dele. Qual manifestação? Palavra de sabedoria. Por quê? A revelação de coisas que ainda vão acontecer. Amém, irmãos? Para que Deus fala essas coisas? Deixa eu te falar. Na nova aliança, quando Deus fala uma palavra de sabedoria, não é a sabedoria humana para a gente saber mais coisas. Por exemplo, eu vou agora me esmerar em estudar a respeito de computador, para eu ter formação de TI, para o Guilherme arrumar um emprego lá na empresa dele. Eu gostei dele fazendo entrevista. Eu fiquei ontem tomando uma hora de como fazer entrevista. E aí eu falei assim, gente, ele entrevista tão bem que até eu queria trabalhar lá. Ó. Então, eu vou fazer o curso para poder me aprender. Isso é sabedoria natural. Qualquer um pode pedir a Deus que Deus dá graça para poder aprender. Sim ou não? Essa palavra de sabedoria não é algo natural. É algo espiritual. É um dom do Espírito para saber as coisas que ainda vão acontecer. Quando Deus fala isso, querido, quando Deus revela uma palavra de sabedoria, para que é? Para que não aconteça. Está entendendo? Ele revela para que as pessoas possam perceber, orar a respeito daquilo e barrar as ações de Satanás contra aquela vida, contra aquela pessoa. Amém? Um exemplo disso na velha aliança, a gente vê claramente a vida de Jonas. Deus deu uma palavra para ele. Aí Jonas pega e vira e fala assim, eu vou falar para esse povo. Na hora que eu falar para esse povo, ele se arrepende e o Senhor não faz a coisa acontecer. Foi isso que Jonas fez. Aí Jonas, fugiu. Deus, quando ele revela algo, querido, não é para te sentenciar. Agora a tua hora chegou, Wallace. Já era. Passou o cerol. Não, irmão, deixa eu te falar. Quando Deus traz uma revelação, é para que você acerte as coisas e ore, repreendendo aquilo. Amém, irmãos? Então, o que Paulo vê aqui, ele tem uma palavra de sabedoria. Olha, vai
ter problema na viagem. Amém? Agora pula para o versículo 21, por favor. Primeira coisa que eu vejo aqui, numa vida que deve ser imitada, é que eu e você, querido, devemos ter uma vida de sensibilidade às manifestações do Espírito na minha vida. Amém. Glória a Deus pelo seu amém, Lúcio. Entusiasta da palavra. Eita, glória. Nós temos que ter uma vida de sensibilidade ao Espírito. Percebe, irmãos? Paulo aqui, na hora que ele recebeu aquela palavra, ele percebeu que ele deveria compartilhar. E para quê? Para que as pessoas pudessem tomar as medidas corretas. Ok? Não foi o caso aqui do pessoal do barco, do navio. Eles resolveram seguir viagem. Então vamos lá. Versículo 21 do capítulo 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, lá atrás, no versículo 9. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente este navio. Ou seja, o navio ia embora. Mas alguma vida ia se perder? Não. Versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O que aconteceu aqui com Paulo? Quem sabe? Primeiro ele teve uma palavra de sabedoria, e agora? O que ele teve? O quê? Revelação. Quem vai? Cadê o pessoal que fez rema aqui? Quais são os dons revelacionais, povo? Obrigado. O que Paulo estava tendo aqui? Discernimento de espírito. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, você vai ler lá e você vai descobrir essa passagem que fala a respeito de discernimento de espírito. E discernimento de espírito, querido, não é só ver demônio, não. Discernimento de espírito é ter a visão aberta de tudo aquilo que acontece no mundo espiritual. E o que é um anjo? Vocês estão comigo? Um anjo é um ser espiritual. Sim ou não? Sim. Você já viu um anjo? Não? Nunca viu um anjo? Glória a Deus, Deus é bom. Já viu, Lúcio? Eita. Mas tem anjo, irmão. Ainda que você não veja, tem, viu? Ainda que você não tenha visto, tem. Eu ia contar um negócio aqui, mas vou deixar para outra vez. A história é longa. Vamos lá. Mas o que ele viu? Ele viu um anjo. O que é um anjo? Um ser espiritual. O que ele entrou? Entrou na dimensão do espírito. E esse mundo espiritual, o anjo veio e falou com ele o quê? Olha, fique tranquilo. Ninguém vai se perder, a não ser o navio. Pode falar para eles. Pronto, o que Paulo fez? Virou para o povo, devia ter me ouvido lá. Vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Não me ouviram, vai perder o navio. Mas fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Irmãos, pensa comigo. Paulo era um presidiário nesse momento. Ele estava sendo levado perante César para ser julgado. Vocês estão comigo, irmãos?
Ou seja, não importa a sua condição, quem quer que seja, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui está numa posição infinitamente superior a que Paulo se encontrava naquele momento. E ainda que fosse um presidiário, ele não achou que deveria se calar por vergonha ou por medo daquilo que as pessoas iriam pensar ou falar a seu respeito. Antes, pelo contrário, ele foi ousado, ele disse o que tinha que ser dito. Amém, irmãos? Para quê? Para que a vida dele fosse em todo tempo exemplo para a igreja. E a igreja pudesse, querido, ser imitadora de Paulo, como ele era de Cristo. Como ele mesmo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Como Paulo vivia. Paulo vivia assim, querido, ouvindo o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, tendo as direções do Espírito Santo. É assim que eu e você devemos agir, querido. É assim que eu e você devemos andar. Nós não podemos, queridos, deixa eu dizer para vocês, nós não podemos parar por causa de circunstâncias. Nós não devemos parar ou sermos guiados por circunstâncias, por Covid, por opressões, porque o diabo falou que vai acontecer. Querido, ele é um mentiroso. Irmãos, tem muito crente, querido, que vive atormentado com medo do que o diabo pode lhe fazer ou causar. E esquece que maior é aquele que está dentro dele. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós, irmãos. Quem é o diabo? Quem é o diabo para fazer alguma coisa contra a minha vida? A palavra de Deus, irmãos, deixa eu dizer, isso não está nem no script aqui não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Para o diabo chegar a tocar na sua vida, ele tem que passar pelos anjos do Senhor. Percebe, irmãos? Olha isso. Tem que passar pelos anjos do Senhor para chegar em você. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia que você tem aí na sua mão ou no seu telemóvel, ou iPad, ou tablet, diz que os demônios eles estão ao derredor. Ou seja, ele está numa região mais periférica do que os anjos se encontram. Ou seja, eles estão numa distância de você. Eles não são onipresentes, não, queridos. Eles estão longe de você, eles não podem estar aqui. Aqui estão os anjos do Senhor, eles não podem te atacar. Para te atacar, tem que furar uma barreira. Agora, aí que está o detalhe. Aí que está a chave. Eu e você temos que tomar cuidado e vigiar. Para nós não abrirmos essa barreira. Dando legalidade ao diabo para agir contra a nossa vida. Percebe? Esse é o ponto. Ande uma vida certinha, que o diabo não pode fazer nada. Se abriu, deu legalidade, sola. Sabe o que é sola? O povo aqui de Portugal, vocês sabem o que é sola? Não? Sola é a sola do sapato. O diabo vai vir com sola para pisar em você. Porque ele não brinca de ser diabo. Ele vai vir para te oprimir mesmo. Então, nós temos que fazer o quê? Vigiar. Fala assim, vigia, irmão.
Vamos lá. Onde nós estamos? Atos 27, 24. Agora você pula aí para Atos 28, por favor. Atos capítulo 28, versículo de número 3. Vamos continuar entendendo aqui o que acontece na vida de uma pessoa e que nós devemos imitar. Amém, irmãos? É esse o propósito da ministração de hoje de manhã. É nós olharmos para a palavra, vermos um exemplo de vida e termos substância suficiente para que a gente possa querer imitar aquela prática. Tá bem? Amém? Atos 28, versículo 3 diz assim: tendo Paulo, o navio aqui já tinha despedaçado, irmão. O navio já tinha dado encalhado, eles encalharam lá, o navio foi todo embora. Já era. Ok? Já era. Perdeu-se o navio. Jogaram as cargas fora, jogaram os remos, jogaram tudo fora. E o navio se encalhou numa ilha. E ao chegar nessa ilha, eles desceram, né, foram alguns nadando ali e chegaram até a ilha, uma ilhota lá. E aí diz assim: tendo Paulo ajuntado, depois de chegar na ilha, ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, porque eles estavam com frio, estavam na água, irmãos. E ali eles fizeram a fogueira. E ali, ao fazer essa fogueira, Paulo pegou uns gravetos e jogou na fogueira. Ok? E ali diz, olha, juntando um feixe de gravetos, atirando na fogueira, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ó. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque foi salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Olha para você ver, olha só como é que a gente às vezes faz julgamentos errados. Percebe? Deixa eu te ensinar uma coisa, irmão, presta atenção aqui. Eu e você, na maioria das vezes, nós não detemos todo nível de informação. E ao não deter todo nível de informação, a gente julga. E ao julgar sem todo nível de informação, a gente quebra a cara. A gente passa vergonha. Por quê? Porque normalmente nosso julgamento vai ser errado. Por quê? A gente não sabe tudo. A gente não tem pleno conhecimento do que aconteceu. Nós não ouvimos todos os fatos. E ainda que tenha ouvido todas as partes às vezes omitem informações. Então, cuidado. Amém, irmãos? Cuidado com isso. Não julgue, irmãos. Não julgue, para que não sejais julgados. Amém? Então, vamos lá. Vamos continuar. Certamente este homem é assassino, porque foi salvo do mar e a justiça não o deixou viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Eu fico pensando assim, o Paulo pegando aquela cobra pendurada. Gente, eu tenho pavor de cobra. Eu não tenho medo de bicho nenhum. Mas o tal da cobra é um negócio que me causa, assim, um certo distanciamento. Não gosto. Aí eu fico imaginando Paulo com aquela cobra pendurada aqui assim e jogou ela lá no fogo e foi continuar a viver. Paulo morreu. Sabe o que é isso? Deixa eu te contar aqui o que é isso. Isso aqui que está acontecendo com Paulo é consciência daquilo que Deus fez por ele. E o que Deus fez por ele?
Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se alguma coisa mortífera beberes ou te morder, não lhe causará mal algum. Consciência. Consciência. Eu vou me preocupar? A cobra me mordeu, eu vou ficar preocupado com isso? Não. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O que é mais fácil? Por favor, me diga, o que é mais fácil? Você viver em saúde divina ou crer para a cura? Os dois, Jesus conquistou para nós. Ele nos conquistou a saúde divina, nós podemos andar nela. Ou podemos não acreditar muito na saúde divina e em algum momento da nossa vida a gente ficar doente. E quando ficar doente a gente crê para a cura. Amém? Tanto uma coisa quanto outra é sobrenatural. É Deus. Amém, irmãos? E o que Paulo entendeu era isso. Eu não preciso esperar ficar doente para crer na cura. Eu posso andar em saúde divina. Amém, irmãos? E isso faz parte de quê? De uma consciência de quem entendeu o evangelho de poder. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos aqui para frente. E agora nós chegamos aonde? No versículo 7, e aqui é o ponto que eu quero me deter com vocês. Atos 28, 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, 28, 7, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Irmãos, para aqui e pensa aqui. Uma oportunidade surgiu. Por que a oportunidade surgiu? Por que a oportunidade se apresentou a Paulo? Porque o estilo de vida de Paulo começou a gritar para todos aqueles que estavam em volta. Que estilo de vida que era? O barco vai destruir. E Paulo lá tranquilo. As circunstâncias não abalaram Paulo. As circunstâncias não mudaram a forma de Paulo agir. As circunstâncias não deixaram Paulo descabelando ele, que já era calvo, arrancando os cabelos. As circunstâncias não fizeram isso dele, não. Vou arrancar agora os cabelos, porque vai acabar tudo. Meu Deus, nós vamos naufragar. O que vai ser de mim? Vou arrancar os cabelos. Não. Nada disso. Ele não mudou. As circunstâncias, as más notícias não podem mudar o seu estilo de vida. As circunstâncias e as más notícias não podem ditar como você vai viver daqui para frente. Ah, meu Deus, e agora chegou a má notícia, acabou-se tudo que eu vou fazer. Não, irmãos. A má notícia foi dada por quem? Foi dada por Deus? Não, então fique com aquilo que Deus falou para a sua vida. Se Deus disse para você, irmãos, não fique dando voz para o diabo. Fala muito. Fala muito. Nós tivemos lá no Brasil um técnico de futebol, um mister, chamado Zagallo. Ganhou tudo. E certa vez, ele já revoltado com outro colega de profissão lá que estava zombando dele, ele virou para ele e falou assim, você fala muito. Sabe, irmãos, tem hora que você tem que virar para o diabo e falar assim, você fala muito, só que o que você fala é tudo mentira. Eu fico com aquele que falou primeiro, e aquele que falou primeiro é Deus. Eu fico com a palavra do Senhor. Aleluia! Você pode falar o tanto que você quiser. Eu fico com a palavra do Senhor. Amém, irmãos?
estilo de vida. Não ficou desesperado, não ficou apavorado. Veio para a ilha, a cobra pica ele. O que ele fez? Sacudiu a cobra no fogo, continuou a viver. As pessoas olharam para ele e falaram: ei, esse aí deve ser um Deus, só pode. Ei, deixa eu te dizer, queridos, de um certo modo eu e você somos como Deus aqui nessa terra. Porque somos embaixadores dele aqui nessa terra. Se somos embaixadores dele, nós somos representantes legais dele nessa terra, para viver como ele viveu, para viver como no reino dele se vive. Aleluia! As leis que imperam, as leis que governam a minha vida e a sua vida, não são as leis do mundo natural, são as leis do reino do qual nós viemos e para onde nós voltaremos. Aleluia. Estilo de vida. Estilo de vida. E aí a fama chegou. Chegou aonde? Chegou lá no tal do Públio. A fama de Paulo chegou lá. E ao chegar em Públio, o que está acontecendo aí? Está tendo uma crise aqui de disenteria, de febre, o povo está tudo passando mal. Ô Paulo, o povo lá da casa que nos fez benefício de nos abrigar, de nos acolher, está tudo com fé passando mal. Paulo pega, versículo 8. Versículo 8, versículo 9, versículo 8. Aconteceu, achasse enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo. Por quê? Porque ficou sabendo. A informação chegou para ele. E Paulo foi visitá-lo. E orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Mais uma manifestação dos dons espirituais acontecendo na vida de Paulo. Qual a manifestação? Dons de curar. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha isso. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém? Eu queria pedir o pessoal do louvor para vir. Tudo o que era necessário. Irmãos, o estilo de vida de Paulo não só fazia com que ele pudesse servir aos outros através daquilo que Deus colocou nele, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar. Amém, irmãos? Também, o próprio Paulo passou a receber as bênçãos decorrentes, coisa que ele não fez para poder receber, mas acabou recebendo porque Deus era com ele. E tudo que ele necessitava, ele tinha a provisão, porque Deus está nesse negócio de prosperar. Deus está nesse negócio de prosperar. E antes que você fique preocupado, querido, prosperidade é algo divino. Porque a Bíblia, em todo tempo, fala a respeito de prosperidade. E prosperidade, querido, não é só ficar milionário, não. Prosperidade é você ter as suas necessidades supridas. Isso é prosperidade. Amém, irmãos? Esse estilo de vida, Jesus conquistou para mim e para você. Aonde? Na cruz. Tudo que Paulo fazia, ele fazia porque ele aprendeu do próprio Senhor Jesus, que apareceu a ele para poder falar como um filho fora do tempo,
para poder trazer instruções, para se tornar apóstolo dos gentios, para se tornar aquele que seria o maior escritor da Bíblia na Nova Aliança. Trazendo instrução para a igreja, doutrina, instruindo a igreja da maneira correta, como proceder, como viver. Se nós queremos ver um estilo de vida adequado, correto, para ver a igreja cheia de poder, nós temos que olhar para a vida daquele que deu as instruções de como agir, de como proceder, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, por sua vez, vai apontar para mim e para você uma única pessoa: Jesus. Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para a glória dEle, e tudo é por meio dEle. Amém, irmão? Fica de pé, por favor. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã e ouviu essas coisas, mas você nunca teve a oportunidade de fazer de Jesus Cristo o Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você possa dizer para mim assim: não, pastor, eu já creio em Jesus Cristo. Mas uma coisa te falta. Falta você confessar com a sua boca. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8. Versículo 9: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Até você dizer isso com a sua boca, querido, você não está salvo. É preciso dizer. Pastor, mas eu não quero mudar de religião. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de crer em Jesus Cristo. Olha, se você crê em Jesus Cristo, se você está aqui nessa manhã e crê em Jesus Cristo, eu também creio. Pronto, já somos dois. Se você acredita que Ele veio nessa terra e morreu por você, eu também acredito. Somos dois. Se você acredita que Ele ressuscitou e que está sentado junto a Deus, pronto, eu também. Somos dois. O que me diferencia de você? Nada, só que você precisa fazer a mesma confissão que eu e tantos outros fizeram. Que confissão, pastor? Dizer isso com a sua boca. Você precisa dizer isso. Por que, pastor, que eu preciso dizer? Porque a Bíblia está mandando. Se a Bíblia manda, a gente obedece. É assim. Amém? Então eu gostaria que você pudesse repetir comigo assim nessa manhã. Fala assim comigo: Senhor Deus, nessa manhã eu entrego a minha vida a Ti, porque eu reconheço que você veio, morreu por mim, para perdoar os meus pecados e para me dar uma nova vida. Eu creio que você ressuscitou, está sentado à direita de Deus e voltará, e para sempre eu estarei contigo. Amém? É simples assim, pronto, você já fez. Se você está aqui nessa manhã e fez essa oração pela primeira vez, levanta sua mão, eu quero conhecer você. Amém.